Bem-vindas a mais um episódio de Santas dos Últimos Dias. Eu sou Bianca Beck E eu sou Elisa Luxim. e hoje nós vamos estudar os capítulos de segundo Nefe 31 ao capítulo 33. Elisa, por que você não começa nos dando uma visão geral do que a gente vai estudar hoje? Então, esses capítulos são maravilhosos. Eu sinto que são, assim, as últimas palavras de Nefe, que ele tá deixando nas escrituras antes de ele morrer, antes de ele se despedir da gente. E eu sinto que geralmente a gente começa e termina com as coisas mais importantes. E ele fala aqui sobre a doutrina de Cristo. E, na verdade, o que eu intitulei, a mensagem que veio maior, com mais força pra mim na maternidade, e eu intitulei aqui nas minhas escrituras, o capítulo 31, eu falei o poder do exemplo. Porque Nefe, ele fala sobre a doutrina de Cristo, mencionando como Cristo mostrou a doutrina dele através do exemplo dele. E nos próximos capítulos, né, no capítulo 32, eu sinto que ele foca bastante na questão do poder do Espírito Santo e como que através do Espírito Santo nós podemos ser guiados. E no 33 ele meio que se despede, continua mencionando a importância do Espírito Santo, a importância de oração. E ele constantemente, isso não só nesses capítulos, eu acho muito interessante de Nefe, eu sinto que cada autor de livros diferentes do livro de Mórmon, eles têm uma maneira de falar. Igual cada pessoa, né? Ela tem uma voz. Então, talvez uma pessoa vai usar uma linguagem de expressão mais constantemente, outra pessoa vai focar uma ideia mais constantemente. E uma coisa que eu vejo Nefe falando com muita frequência é quão importante para ele é ser claro. Diversas vezes ele fala, vou falar claramente, eu acho que é importante ser claro, e segundo a clareza da verdade, glorio-me na clareza. Então, esse é o foco dele, ele quer ser o mais claro possível para não deixar dúvida nenhuma do que ele está dizendo. Então, eu estou muito empolgada para a gente mergulhar nesses capítulos. Que legal, eu também. Escrevi no título do meu capítulo 31: a palavra convence, mas o exemplo arrasta. Ahá, guri! Acho que a gente está pensando bem similar. E eu achei interessante no versículo 2 do capítulo 31, quando o Nefe diz assim: portanto, as coisas que escrevi me bastam, exceto algumas poucas palavras que devo dizer sobre a doutrina de Cristo. Portanto, vos falarei claramente, de acordo com a clareza de meu profetizar. E eu gostei que ele falou: olha, eu tô feliz com o que eu fiz até agora, porém, eu tenho um dever. Ele fala que eu devo falar, né? E aí eu pesquisei aqui o significado da palavra dever. Tem duas definições. Um dever pode ser uma tarefa, uma ação que é requerida de nós, né? Que a gente precisa fazer. Ou pode ser uma obrigação moral, legal, ou uma responsabilidade para com alguma coisa, que eu sinto que é mais nessa segunda definição que Neff tá descrevendo aqui, né? Ele tinha uma obrigação quase que um dever moral, né? De, de compartilhar e de escrever essas coisas. E eu gostei muito disso. E eu gostei também que, como tu falou, né? Ele fala que ele vai falar claramente. Ele poderia, pô, ele tá aqui no final do registro. Ele poderia estar cansado de escrever, né? E ele poderia ser todo dito, ah, tá, eu vou só escrever aqui rapidinho e meu trabalho tá praticamente feito, né? Mas não, ele anda a segunda milha. Ele fala, não, eu não vou só escrever. Eu vou escrever claramente, para que não fique nenhuma dúvida. Isso mostra não só o quão esforçado ele era, mostra um pouco do caráter de Nefe, né? Dos valores que ele tinha de fazer algo e fazer algo muito bem feito, mas também do relacionamento que ele tinha com o Salvador porque ele sabia a importância de nós entendermos a doutrina de Cristo. Então, ele precisava fazer algo de forma que não ficasse nenhuma dúvida para as pessoas, para que elas realmente entendessem a doutrina de Cristo. E eu adorei isso.
Eu acho legal esse dever que ele tinha, né? Como profeta. Uhum, É o nosso dever também como pais, como mães, uhum, de ensinar a doutrina de Cristo com clareza. Eu gosto que daí no versículo 3 ele fala: Minha alma se deleita na clareza. Ele fala: Deus dá luz ao entendimento, porque fala aos homens de acordo com sua língua, para que compreendam. E aí me fez pensar que eu, como mãe, preciso falar na língua dos meus filhos, para que eles compreendam, né? Se eu simplesmente digo, a doutrina de Cristo é seguir a Cristo, é direto, né? Mas eu posso implementar, eu posso falar, ó, Jesus Cristo, ele veio na Terra, tá vendo essa gravura, né? Vamos cantar essa música sobre Jesus Cristo e tentar simplificar o máximo possível para os nossos filhos, porque a linguagem que eles entendem é diferente da linguagem de nós adultos. uhum, E a linguagem não necessariamente são só as palavras, né? A nossa linguagem, a gente pode transmitir a mensagem, transmitir o espírito, transmitir a doutrina de maneiras diversas. uhum, Mas nós precisamos aprender qual é essa linguagem que os uhum. nossos filhos entendem, para a gente facilitar esse entendimento da doutrina. Sim, eu acho legal criar paralelos com as coisas que eles estão acostumados no dia a dia. Eu acho que Jesus Cristo fazia isso muito bem, né? Ele usava parábolas com coisas que as pessoas estavam acostumadas. E a mesma coisa com os nossos filhos, quando eu quero que a minha filha entenda sobre perdão ou sobre qualquer outra doutrina. Talvez eu possa usar um exemplo com os amigos dela, eu posso falar sobre a escola, né? Sobre alguma coisa que está próxima do coração dela, porque vai fazer mais sentido, porque senão fica difícil realmente de ela conseguir fazer uma conexão entre aquele assunto, entre a doutrina e o que ela está vivendo agora, né? E a gente serve às vezes como ponte, né, para isso. E eu gostei que tu mencionou o dever e qual é o nosso dever como pais, porque eu também estava pensando que eu tenho a responsabilidade como mãe de saber quais são as doutrinas que eu devo ensinar para minha filha. Para eu saber, primeiro eu preciso estudar, né? Eu preciso aprender elas, mas eu fiquei pensando que talvez agora, para o Imo, né, para o teu filho, nesse momento, tu vai ensinar uma doutrina de uma forma bem simplificada, né? Para que ele possa entender, mas conforme ele vai crescendo, tu vai ter que reenfatizar, reensinar, e daí você vai agregando ao que você já ensinou no passado, né? E a gente tem esse dever de. Eu pensei nisso, né? No meu dever como mãe, a Mayara fez 11 anos agora, é, ela está entrando numa fase diferente de desenvolvimento e ela vai precisar de lembretes, assim como a gente precisa, né? Eu sinto assim, toda vez que eu sento para assistir a conferência geral, por exemplo, e tem um discurso sobre fé, e a princípio eu penso, eu já sei o que é fé, mas aí quando o discursante vai falando, eu vou, nossa, eu nunca tinha pensado sobre isso, Eu sei muito pouco sobre fé. não sei nada sobre esse assunto. Eu precisava desse lembrete. Os nossos filhos também precisam, né? E quando tu falou sobre que Deus fala de acordo com a nossa língua, eu lembrei que uma vez eu aprendi sobre isso, sobre a forma como o Espírito fala com a gente. O Espírito também, ele fala de acordo com a nossa língua. E até aí o que me veio na mente foi que às vezes a gente não sabe, né, se foi o Espírito que falou na nossa mente ou se foi a nossa própria voz. Mas a realidade é que o Espírito vai falar de acordo com a nossa língua, da forma como a gente entende, da forma como a gente está acostumado a falar. E, enfim, eu só lembrei disso, eu acho que é algo interessante para se pensar. Eu concordo. Muito bom. E assim, esses capítulos, eu sinto, fala sobre exemplo, e outra parte que eu aprendi muito é sobre comunicação. Uhum, A comunicação de Deus conosco, a comunicação nossa com os nossos amigos, com as pessoas ao nosso redor, com os nossos filhos, e como nós podemos ser efetivos, se comunicando de maneira simples e clara, mas também a importância de sermos gentis, de sermos amáveis nessa nossa comunicação. uhum, Mas eu queria ir para o versículo 7. Eu fiz aquela troca.
Então, Nefe estava falando, né? Não sabeis que ele era santo, falando sobre o batismo de Jesus Cristo. Ele foi batizado, e aí ele está explicando: não sabeis que ele era santo, mas embora sendo santo, mostra aos filhos dos homens. E aí eu pensei como se ele estivesse falando para mim, né? O que eu tenho que fazer? Mostra a seus filhos. E aí eu pulei ali pro que se humilha ante o Pai e testifica-lhe que lhe será obediente na observância de seus mandamentos. Então tá falando de Jesus Cristo, do poder do exemplo dele ao ser batizado, que ele se humilhou perante Deus e mostrou a obediência dele, que ele estava disposto a ser obediente ao Pai Celestial. E aí eu pensei a mesma coisa sobre mim, como mãe. Se eu quero que os meus filhos obedeçam ao Pai Celestial, eu preciso mostrar para eles, através do meu exemplo, eu preciso me humilhar perante Deus e eu preciso obedecer aos mandamentos dele. E não existe nada mais importante do que esse exemplo. E aí no versículo 9 fala no finalzinho como ele mostra o caminho que a gente tem que seguir, tendo-lhes ele dado o exemplo. E aí no 10 ele diz: segui-me. E depois, no 12 ele diz de novo: segui-me, pois, e fazei as coisas que me vistes fazer. E alguns dos pensamentos que eu tive sobre isso é que se eu quero que os meus filhos façam algo, eu preciso fazer, né? Não posso chegar tentando usar aquela coisa, façam o que eu digo, mas não façam o que eu faço, né? Uhum. Eu preciso fazer. Se eu quero que eles comam beterraba, eu preciso comer beterraba. Se eu quero que eles tentem coisas novas, que eles tenham coragem de defender a verdade, eu preciso tentar coisas novas. Eu preciso defender a verdade. Eu não posso esperar que eles façam uma coisa que eu não estou disposta a fazer. E o outro pensamento que eu tive, que quando ele fala, segui-me, pois, e fazer as coisas que me vistes fazer, eu pensei que é um desejo que eu tenho no meu coração, que eu espero viver uma vida digna, reta, fiel, para que no final da minha vida eu possa dizer o mesmo para os meus filhos, ou durante a minha vida, né? Claro que a gente tem que apontar para Jesus Cristo, para seguir Jesus Cristo. Mas se nós estamos seguindo Jesus Cristo, né? Nós podemos dizer, olha, filho, eu passei por isso, segue o caminho que eu te ensinei, segue o que a mamãe está dizendo, segue o que eu estou fazendo. Então, eu espero que eu tenha uma vida digna, uma vida reta, para que eu possa dizer o mesmo. E para que os meus filhos tenham o desejo de seguir os meus bons exemplos, porque, claro, todos somos falhos e fazemos erros, mas para que eles tenham um desejo de me seguir, sendo que eu tenha feito coisas boas na minha vida. Elisa, como que eles vão aprender a seguir Jesus Cristo se eles não aprenderem que existem pessoas que, que são dignas e que são dignas de ser seguidas? Nós somos esses exemplos para eles. Eles só vão aprender a seguir a Jesus Cristo e querer seguir a Jesus Cristo se eles aprenderem com a gente que, que existem pessoas que são dignas de serem seguidas, sabe? Que existem pessoas que são íntegras, né? Que não são hipócritas, não é? Uhum. E que eles precisam aprender, eles, é exatamente para isso que a gente está aqui aprendendo, né? E se a gente conseguir ensinar para eles que a gente está tentando fazer o nosso melhor e que, claro, a gente vai errar, mas a gente se arrepende, eles vão querer nos seguir, eles vão seguir o nosso exemplo, né? Esperamos, né? Essa é a... Se a gente tiver um relacionamento com os nossos filhos de conexão, de proximidade, de confiança, a gente... essa é a esperança, né? Que eles queiram nos seguir, mas que através de nós, eles aprendam a seguir o Salvador Jesus Cristo. E eu espero que minha filha aprenda a me seguir, mas que em um determinado momento ela mude completamente o foco. Daí eu já não quero mais que ela me siga. Eu quero que ela siga o Salvador, né? Mas que a princípio, que ela aprenda a me seguir e depois ela siga o Salvador, né? Claro,
Se ela conseguir já seguir o Salvador já de cara. Então é assim que Mas o que tu funciona, né? falou é interessante porque, na verdade, o Salvador não tá aqui como pessoa, né? Para eles verem. Quem eles veem todos os dias somos nós. Então é Exatamente. muito mais difícil, é um pouco abstrato para eles ainda seguir alguém que eles não estão vendo. Por mais que eles tenham a fé de que Jesus Cristo existe, que Jesus Cristo é, um, é uma pessoa, é o nosso Salvador, eles não estão vendo ali no dia a dia, Uhum, né? Podem ouvir as histórias nas escrituras, mas o dia a dia, o exemplo que eles estão vendo consistentemente somos nós. E tu falou ali sobre a questão de hipocrisia, no versículo 13 fala, né? uhum, Sobre nós seguimos o Filho com todo o coração, agindo sem hipocrisia e sem dolo diante de Deus, mas com verdadeira intenção. Eu acho que isso que é mais importante para que nós sejamos bons exemplos para os nossos filhos, é ter essa intenção, com verdadeira intenção e sem hipocrisia, uhum, né? Chegar lá e falar, você tem que perdoar o seu amiguinho. Aí a nossa amiguinha, né? Uma amiga, uma colega, ou às vezes o marido, faz alguma coisa ruim, a gente fica usando aquilo contra eles. Não perdoa, uhum, né? Ou, conte a verdade. Aí o pessoal que tá fazendo a cobrança do dinheiro liga, né? O marido atende, você diz, diz que eu não tô. Acho que hoje em dia não tem tanto isso porque ligam direto pro nosso celular, né? Mas, uhum, então, são coisas bem pequenas, bem simples, que a gente tem que estar bem atenta com o que nós estamos fazendo, uhum, para pensar qual é o exemplo que eu tô mostrando para os meus filhos. E aí, claro, tem as coisas que a gente vai falhar, e é por isso que é importante a gente estar sempre apontando para Jesus Cristo, né? uhum, Olha, filho, me segue, eu tô buscando fazer o meu melhor, mas a mamãe vai falhar. Quando eu falhar, esquece eu. Segue Jesus Cristo, uhum. né? Eu acho que a consistência sempre vai prevalecer a perfeição, né? Então a gente vai errar? Vai, mas se a gente estiver consistentemente tentando, se a gente estiver consistentemente mostrando para os nossos filhos que a gente ama as escrituras, que a gente lê as escrituras, né? Talvez vai ter um dia que, sei lá, que a gente não vai ler as escrituras, mas se de 10 dias, 7 eu estiver lendo, o padrão, né? O padrão tá indo para cima, a trend, né? Como é que chama? Ah, e é como se fosse um gráfico, né? A gente tá aos pouquinhos, aquilo Progredindo, né? progredindo, exatamente, obrigada. E eu acho isso muito importante. E tu tocou num ponto que eu queria falar também, sobre ter verdadeira intenção e fazer as coisas de todo o coração. Eu amo essa escritura. Teve vários anos da minha vida que eu usei ela como meu mantra do ano, assim. A fazer as coisas de todo o coração, né? No caso aqui, seguir o filho com todo o coração e com verdadeira intenção. O que que é ser intencional, né? O que que é fazer alguma coisa com intenção? É você se empenhar ativamente, é um empenho ativo, né? E quando você é intencional, você é o agente, né? Você age sobre a situação. Por exemplo, todo mundo tem as mesmas 24 horas do dia, né? O tempo, ele não é um agente, apesar de que ele está agindo constantemente, né? Nós podemos agir sobre o tempo. A gente pode escolher como que nós vamos passar o nosso tempo. Então, eu tenho aqui, sei lá, 1 hora agora. Eu posso escolher ficar rolando a barra do feed do Instagram por 1 hora e gastar o meu tempo dessa forma, que é ok, se você tem esse tempo para gastar, né? Mas se esse é o único tempo que você tem no seu dia, seu único momento que você vai ter, talvez para ler as escrituras, você pode escolher fazer isso, ou você pode escolher ler as suas escrituras. Quando você está fazendo uma coisa com intenção, quando você está sendo intencional sobre o seu uso do tempo, ou sobre o seu discipulado, como você segue a Jesus Cristo, você está empenhado ativamente em segui-lo. Então você vai lembrar.
que é importante, as coisas que são importantes e que a gente está intencionalmente tentando fazer, a gente lembra. Você vai lembrar, poxa, tenho 1 hora, eu vou aproveitar e vou ler aqui, vou ler rapidinho. Mesmo que não seja pela hora inteira, né? Mas eu vou ler um pouco das escrituras nesse momento, porque eu tô me empenhando ativamente, eu tô agindo com intenção, né? E eu acho isso muito importante. Eu tenho ponderado muito ultimamente sobre isso, sobre todas as pessoas terem as mesmas 24 horas do dia. E como que eu passo as minhas 24 horas, como eu escolho passar essas 24 horas, né? E eu encontrei uma citação que eu achei legal sobre esse assunto que eu gostaria de ler. É de um discurso do elder Valery V. Cordon, dos 70, e foi da última conferência geral, em outubro de 2023. E diz assim: como pais e mães, somos agentes de Deus ao cuidarmos de nossos filhos. Devemos fazer tudo o que pudermos para criar um ambiente no qual nossos filhos possam sentir sua influência divina. O Pai Celestial nunca teve a intenção de que nós, pais, devêssemos nos sentar como espectadores, observando a vida espiritual de nossos filhos. Gostaria de ilustrar a importância dessa paternidade e maternidade intencional com uma experiência pessoal. Quando eu frequentava a primária em um pequeno ramo na Guatemala, meus pais começaram a me ensinar sobre o valor da bênção patriarcal. Minha mãe compartilhou sua experiência de quando recebeu sua estimada bênção patriarcal. Ela me ensinou a doutrina relativa às bênçãos patriarcais e testificou das bênçãos prometidas. Sua maternidade intencional me inspirou a ter o desejo de receber a minha bênção patriarcal. Eu adorei essa citação e o exemplo que ele mencionou, porque é exatamente isso. Às vezes eu sinto assim que eu quero que as coisas aconteçam naturalmente, assim. Eu espero que, minha filha tá indo na igreja, tá indo na primária, a gente faz oração e ela vai saber sobre esse assunto. Ou eu meio que espero que ela tenha a iniciativa de aprender por ela mesma. Que ela tenha, já que ela tá me vendo aqui estudar as escrituras, eu vou esperar que ela tenha a iniciativa de fazer isso por ela mesma. E sim, o exemplo arrasta, mas talvez eu possa facilitar, eu posso ajudar ela a, a configurar uma rotina para o dia dela, determinar uma rotina em que ela vai ter tempo para estudar as escrituras. Talvez eu possa dar para ela ferramentas. Por exemplo, eu comprei para Mayara um manualzinho. Comprei não, uma pessoa na igreja estava doando um manualzinho e que ajuda no estudo diário das escrituras, que tem perguntas e tem poucos versículos assim que ela precisa ler por dia, mas ela tira uma mensagem daqueles versículos, ela pondera e tem daí no final tem uma ação, algo que ela precisa fazer depois de estudar as escrituras. Enfim, então isso é ser intencional nesse sentido, né? Você ajuda o seu filho, guia ele para que ele consiga fazer as coisas que precisam ser feitas, ou ensina ele. Sim, esse negócio da intenção me lembrou de uma escritura em Doutrina e Convênios 137:9. Fala: pois eu, o Senhor, julgarei todos os homens segundo suas obras, segundo o desejo de seu coração. Então, quando a gente for julgado por Deus, vai ter várias coisas, mas eu sinto que ele julga a nossa intenção também. Porque eu sinto que muitas vezes a gente tem a intenção de fazer alguma coisa, mas imprevistos acontecem, sabe? Então, sei lá, por exemplo, eu tinha a intenção de ler as escrituras, mas meu filho ficou doente e eu passei o dia inteiro cuidando dele. Ou eu tinha a intenção de visitar uma irmã que estava precisando, mas alguém na minha casa precisou mais de mim. Ou eu fiquei doente, sabe? Claro que uma coisa é a gente ter intenção, mas daí a gente se deixa levar pela tentação, né? Eu tinha intenção de ler as escrituras, mas depois eu fui e acabei ficando no Instagram. Bom, você tinha uma escolha ali. Mas eu sinto que Deus ele vai julgar a gente com a questão da nossa intenção, de como nós estamos criando nossos filhos também. Eu penso que isso é algo importante da gente levar em consideração, porque nem sempre a intenção que a gente tem, o desejo que a gente tem, necessariamente vai se tornar uma realidade, né? Ah, quantas de nós temos a intenção ou queremos que aquela reunião familiar seja perfeita, seja linda, que o espírito vai brilhar ali, mas não aconteceu como nós esperávamos. Mas a intenção estava presente. E eu acho que, como tu estava falando, né? Essa intenção
é muito importante. Essa intenção conta muito, porque leva a ser consistente e leva alguma coisa a acontecer. Se eu não tivesse intenção nenhuma, nada ia acontecer. Se eu não tivesse a intenção de querer ensinar meus filhos muito bem o evangelho, aí eu só ia sentar e esperar, né, as coisas acontecerem. Mas porque eu tenho aquele desejo, porque eu tenho aquela intenção, alguma coisa acontece, alguma coisa vai sair daquela boa intenção que eu agi na intenção que eu tinha. E por isso que eu acho que realmente é muito importante ser intencional ah, na nossa maternidade e na maneira como nós ensinamos nossos filhos. No versículo 20 tem algo que eu gostei também. Ele fala sobre prosseguir com firmeza em Cristo. E eu vou ler ele. Ele fala: Depois, deveis, pois, prosseguir com firmeza em Cristo, tendo um perfeito esplendor de esperança e amor a Deus e a todos os homens. Portanto, se assim prosseguirdes, banqueteando-vos com as palavras de Cristo e perseverardes até o fim, eis que assim diz o Pai: tereis a vida eterna. E eu acho interessante que parece uma fórmula, assim. Se você prosseguir, se banqueteando com as palavras de Cristo e perseverando até o fim, tereis a vida eterna. Mas, para mim, na minha experiência, me banquetear nas palavras de Cristo não é o suficiente. Eu vou explicar um pouco mais sobre isso. Eu posso estar estudando as Escrituras, eu posso estar me esforçando para receber revelação, eu posso estar me banqueteando nas palavras de Cristo. Porém, a companhia que está no banquete comigo importa muito. As coisas que eu faço antes de chegar no banquete importam. As coisas que eu faço depois de me banquetear importam também. Eu sinto que, para mim, na minha vida, não é só suficiente eu estar estudando as escrituras com real intenção. Eu preciso estar em uma comunidade com pessoas que pensam similar, com pessoas que me inspiram. Eu preciso estar cuidando com o que eu estou assistindo na televisão, com os livros que eu escolho para ler. Eu leio muito. De janeiro até agora, eu acho que eu já li 30 livros. Sim, eu não posso ler qualquer livro, porque os livros me. Eu gosto tanto deles, e eles me afetam muito, então eu preciso escolher qual autor que eu vou escolher. Eu tenho que ter certeza que não tem palavras ruins, ou que não tem coisas que vão me afastar do espírito, enfim. Então, eu não sei, assim, às vezes eu sinto que a gente vê essa escritura só como se fosse as escrituras. A gente precisa, se eu me agarrar mais firme que eu puder nas escrituras, vai estar tudo bem. Sim, vai te ajudar muito, mas para mim não é o suficiente. Eu preciso de mais. Eu acho interessante porque o que que são as palavras de Cristo? Né? Às vezes a gente pensa é só as escrituras, mas tem tantas coisas, tantas verdades no mundo. Uhum, Toda verdade vem de Deus, vem de Cristo, né? Se eu tô aprendendo sobre ciência, se eu tô aprendendo sobre literatura, elas podem ser palavras de Cristo. Se eu tô lendo um livro que é literatura, que talvez uma ficção ou um histórico, né? Se esse livro ensina sobre bondade, se esse livro ensina sobre ter caridade, se esse livro ensina sobre perdão, se esse livro ensina sobre os princípios do Evangelho de Jesus Cristo, de certa maneira pode ser considerado como as palavras de Cristo. Eu tô me banqueteando, né? Então, eu acho que, claro, é importante ter a leitura das Escrituras, mas nem não são somente as Escrituras que vão nos trazer a palavra de Cristo. uhum, Né? Agora, se eu tô lendo um livro, ou às vezes que não seja um livro, né? A mídia que eu tô assistindo, as conversas que eu tô tendo, né? Eu tô fofocando, ou eu tô discutindo sobre coisas que eu aprendi, como eu quero me tornar melhor, né? Eu tô assistindo filmes com imagens que me trazem ah, de violência, sexualidade, que ensinam princípios sujos, ou uma mídia que me aproxima mais do Pai Celestial, uma mídia limpa, uhum. né? Às vezes a gente pensa que as palavras de Cristo são somente as Escrituras, mas é muito mais do que isso. Acho que tudo que nos aproxima de Cristo pode ser considerado palavras de Cristo. Eu gostei muito disso que tu falou. Até a gente vai aprender mais sobre isso no capítulo 32, porque ele fala sobre isso. Ele fala ahm, sobre falar a língua dos anjos, né? Então, vai com certeza além das
das Escrituras. Eu acho que ele fala no versículo 2. Os anjos falam pelo poder do Espírito Santo, falam, portanto, as palavras de Cristo, né? E me lembrou da 13ª regra de fé, né? Que a gente deve buscar tudo aquilo que é virtuoso, amável, louvável e de boa fama. E a questão do banquete, eu tive um sentimento, uma inspiração. Uma epífane. Uma- Quando eu tava lendo sobre a questão de o que é um banquete, né? E quando a gente pensa em banquete, vem comida. E eu pensei sobre algumas regras sobre a questão de comida com nossos filhos, tá? Eu sei que famílias diferentes têm regras diferentes, mas aqui na minha casa existem algumas regras que são bem claras e algumas responsabilidades que eu acredito que existem com a questão da refeição ou de um banquete, quanto à responsabilidade dos pais e a responsabilidade dos filhos, tá? A gente pode dizer, meu filho só come besteira, meu filho só quer comer salgadinho, chips e bala. Tá, isso é o que ele quer. Mas se ele tem acesso a isso, quem é que tá dando pra ele? Quem é que tá permitindo que ele coma? Quem é que tá preparando as refeições? É o teu filho? Teu filho tem dinheiro pra ir no mercado e comprar comida? O teu filho consegue colocar ali a barriga no fogão? Não, por isso que ele quer chips, né? Porque ele não sabe cozinhar comida. Ele quer comida pronta, né? Mas teu filho não tem a capacidade. Quem vai no mercado, tem dinheiro e compra comida? São os pais. Claro, vai ter eventos, vai ter momentos sociais em que outras pessoas vão fornecer comidas diferentes, né? Mas no dia a dia ali, todos os dias, na hora do almoço, na hora da janta, do café da manhã, né? Quem que tá preparando aquelas refeições? São os pais. Então, é a nossa responsabilidade de escolher o que vai ser colocado na mesa, o que vai ser oferecido para os nossos filhos. A responsabilidade deles aí é decidir o quanto que eles vão comer daquela comida que está sendo oferecida, né? E aí, tá, mas meu filho não tá comendo nada que eu ofereço. Tá, uma hora ele vai ficar com fome. Quando ele ficar com fome, alguma coisa ele vai comer, né? Ah, mas ele vai morrer de fome. Olha, nunca ouvi falar ninguém morrendo de fome em casa que tem comida. Mas aí a gente transfere isso para o banquete com as palavras de Cristo, né? Ah, meu filho só assiste desenho que fala palavrão. Ou sei lá o quê. Ah, meu filho não gosta de ler as escrituras, né? Mas quem é que está fornecendo a mídia? Quem é que está fornecendo ou permitindo ah, o que ele vai se banquetear no dia a dia dele? E eu pensei, quanto mais a gente oferece uma coisa, mais a criança vai se acostumar com aquilo e eventualmente gostar ou aceitar, pelo menos. Talvez ela não goste, né? Não goste de abobrinha, mas está sendo ofertado ali todo dia. Uma hora ela vai aprender que, né? É o que tem, eu vou comer. Então eu penso nisso com as escrituras, né? Quanto mais nós oferecermos as palavras de Cristo no nosso lar, mais fácil, maior a probabilidade dos nossos filhos terem a oportunidade de se banquetearem com a palavra de Cristo. Eu não posso esperar que o meu filho vai comer frango se o que eu estou oferecendo na mesa é bolo. Mesma coisa, não posso esperar que o meu filho vai ler as escrituras ou que ele vai querer ouvir uma historinha sobre Jesus se eu não estou oferecendo aquilo dentro de casa. É nossa responsabilidade como pais de oferecer, de escolher o que que vai ser oferecido e o que que os nossos filhos vão ser expostos, Uhum. né? E aí eles podem decidir o quanto que eles querem. Um exemplo um pouco tolo, assim. E eu até, quando essa situação aconteceu, eu fiquei me perguntando por um bom tempo se eu tinha reagido da maneira certa. Talvez vocês achem que não. E tudo bem. Talvez vocês não fariam isso na sua casa. E tudo bem. Talvez vocês achem que eu sou opressora. Mas tudo bem. Quando eu tava lendo e pensando sobre isso, eu pensei sobre esse exemplo que aconteceu essa semana. A gente tá praticando um hino de Páscoa, né, com meu filho. Toda noite a gente canta uma música. E agora, nesse momento, é esse hino de Páscoa. E aí ele tem um hino que ele gosta mais. E aí chegou a hora de cantar e ele disse que ele não queria aquela música. Eu falei, mas é o hino de Páscoa, agora é a Páscoa. Não, não quero Páscoa. Ah, tu não quer Páscoa? Então tá bom. Se tu não quer Páscoa, a gente
Então, tá, a gente vai ter que ficar sem Jesus Cristo, a gente vai ter que ficar sem ler as escrituras de Páscoa, sem aprender sobre a morte, a ressurreição dele. A gente também vai ter que ficar sem chocolate. A gente também vai ter que ficar sem a caça aos ovos. Aí ele, não, 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 eu quero Páscoa. Mas assim, a nossa sucessão de Páscoa não é só o chocolate, não é só a cacinha aos ovos, né? A Páscoa, o foco é Jesus Cristo. É a ressurreição dele, é o sofrimento dele. Ele pode escolher ficar sem Páscoa. Eu tô ofertando Páscoa aqui, mas quando ele escolhe também ficar sem a parte principal da Páscoa, as outras coisas que vêm junto, às vezes, como o chocolate, os ovos, também ele perde, né? Mas quem tá oferecendo sou eu. E se eu não oferecer a parte principal da Páscoa, que é foco em Jesus Cristo, se eu só oferecer o chocolate, é só o chocolate que ele vai ter. E, enfim, talvez é um pouco um stretch esse Não, exemplo, faz mas sentido. eu pensei nisso quando eu tava refletindo. Faz sentido. E me lembrou quando a Mayara estava, quando nós conhecemos ela lia gibi. Esse era o tipo de livro que ela lia, né? Era gibi. Ela adorava a Turma da Mônica e eu amo a Turma da Mônica, cresci lendo a Turma da Mônica. Porém, é uma linguagem muito mais informal. E eu queria muito introduzir livros que tivessem uma linguagem mais formal, que pudessem ajudar a acrescentar no vocabulário dela. E a princípio. Eu deixava ela ler só os gibis, né? E eu comprei mais gibis pra ela, mas eu comecei a comprar outros livros. E eu tentava introduzir esses livros, só que era uma leitura mais difícil, porque o que que ela queria? Ela queria um livro que tivesse uma imagem, né? Mas esse não tem imagem, não é tão legal. E a princípio eu pensei, ó, tá aqui o livro, tu vai ler esse livro? Mas ela não tinha vontade de ler aquele livro. Aí, eu tô oferecendo, certo? Mas às vezes, além de oferecer, você vai ter que ir a segunda milha. No meu caso foi, Mera, toda noite antes de dormir, a gente vai ler um pouco desse livro juntas, ok? Ah, ok. Ah, tu vai ler comigo? Vou. Eu vou ler pra você, ok? Ela adorava aquele tempo, ela adorava que eu lesse pra ela. E daí a gente começou a intercalar, tá, agora eu leio um parágrafo, tu lê outro parágrafo. E eu leio um parágrafo e tu lê outro parágrafo. Depois era, eu leio uma página, tu lê uma página. E de repente, ela estava lendo aqueles livros. E eu pensei, poxa, ela conseguiu ler um livro de, sei lá, 20 páginas sem imagem. Eu acho que eu vou comprar um livro que tenha capítulos. E daí foi o mesmo processo. Eu fiquei oferecendo, oferecendo, e eu tive que ler, começar a ler com ela. E daí, de repente, quando eu vi, ela leu um livro de capítulo inteiro. De repente, ela leu um segundo. Aí eu pensei, nossa, agora eu vou desafiar ela. Eu vou oferecer Crônicas de Nárnia. É difícil até para muito adulto, né? Esse vai ser difícil. E de fato, quando ela começou, ela lia um pouquinho e parava. Daí ela pegava um outro livro para ler. Lia um pouquinho e parava. Daí eu pensei, poxa, eu acho que ela precisa de um incentivo de novo. Quer saber? Eu vou ler com ela. Ou vou pedir para ela ler para mim, porque eu adoro as Crônicas de Nárnia. E de repente, ela destruiu aquele livro, ela leu ele inteiro, de capa a capa. E muitas vezes a nossa oferta vai ter que vir com um pouco de assistência, sabe? Você vai oferecer, Uhum. você vai ter que ajudar. Você quer que seu filho coma abobrinha? Você precisa comer abobrinha e come e mostra pra ele o quanto você gosta de abobrinha, o quão deliciosa tava aquela abobrinha. Porque se Uhum. você só oferecer e esperar que ele vai fazer por ele mesmo, talvez ele não faça. Talvez ele precise de um incentivo, seja do tipo, come um pedaço de abobrinha. Tipo, aqui em casa a gente tinha um sistema que era, se você provar 8 vezes determinada coisa, você pode escolher qual vai ser qual vai ser a refeição um dia. Talvez você crie um sistema de recompensa, né? Talvez não precise ser, se você comer um pedaço de frango, eu vou te dar chocolate, né? Porque, né? Não, talvez não seja tão legal essa ideia, porque daí você vai estar recompensando com doce. Mas alguma outra coisa, se você tiver coragem de provar tal comida 10 vezes, a gente vai no parque e vai fazer uma brincadeira em família. Ou você vai escolher qual vai ser a brincadeira da noite familiar. Aí que entra a nossa criatividade, né? Como pais. Inspiração, busca o Senhor aí. Desceu o Espírito Santo. O teu exemplo também, que eu achei interessante, que, claro, nós oferecemos e aí temos que andar a segunda milha, e existem maneiras, como com a comida, né? Talvez não gostou da abobrinha ralada. Ok, vou Isso. oferecer ela de uma maneira diferente. Vou oferecer ela de assada, Uhum. frita, sei lá.
ou misturada no arroz. Uhum. E é assim com as palavras de Cristo também. Meu filho, se for pra, né, se eu disser pra ele, ah, a gente vai sentar agora e ler por 1 hora o livro de Mórmon, ele mal consegue ficar ali por 3 minutos, Uhum. né? Aí ele vai começar a achar esse banquete, é entediante, é chato. Ler as escrituras, ir na igreja, ai, que coisa mais chata, Uhum. né? Ele vai criar uma aversão. E a mesma coisa com a comida, né? Que a gente faz de maneira diferente. Sei lá, desenha um bonequinho, deixa o prato bonito e legal e atrativo. Mesma coisa com o evangelho, né? Se a gente quer que os nossos filhos se banqueteiem com as palavras de Cristo, talvez eu vou procurar um vídeo que fala sobre essa escritura. Vou compartilhar depois que eu ler. Ou talvez vou procurar uma gravura que ele pode pintar. Ou vou procurar uma atividade lúdica que a gente pode fazer para aplicar, né? É assim que as crianças aprendem, é assim que elas vão começar a aprender a se banquetear e gostar, criar gosto por aquele banquete. E aos poucos, conforme eles forem evoluindo, a gente lê mais direto das escrituras. A gente faz mais as coisas que são mais de gente grande, às vezes, né? Mas é um processo. E é nossa responsabilidade preparar aquele ambiente, e instigar, ajudar nossos filhos, então, a terem fome da palavra de Cristo, a querer ter aquele momento de leitura das Escrituras, para eles poderem se banquetear daí pro resto da vida Uhum. com a palavra de Cristo. Sim, e porque tudo tem um tempo certo, né, Elisa? Eu acho que, dependendo da fase de desenvolvimento, a gente não pode esperar que a criança consiga ver o mesmo valor que a gente vê nas palavras de Cristo. Mas a gente pode sim alterar, modificar a doutrina de forma que, não alterar a doutrina, mas a forma como a gente entrega isso, né, para a criança, para que seja interessante para ela, para que faça sentido. E depois, mais tarde, se for uma coisa realmente, como tu falou, né, que ela aprenda a gostar, vai ter um dia na adolescência dela, na época de seminário, ou na época de instituto, não sei, que ela vai conseguir levar a sério, realmente. Mas eu acho que existe um tempo, né, e demora para chegar até lá. A gente não pode esperar que elas vejam da mesma forma que a gente vê, ou valorizem da mesma forma que a gente valoriza. Levou anos para a gente chegar onde a gente chegou, para ver as coisas da forma como a gente vê. Sim. Queria compartilhar o exemplo de uma amiga minha, que eu acho que quando eu vi, para mim foi um exemplo de que ela está ensinando e que os filhos dela estão aprendendo a se banquetear com as palavras de Cristo. Ela postou e ela explicou a história. A foto, assim, de longe, ela conseguiu uma foto, um vídeo do filho dela sentado no sofá, escrevendo o discurso da primária. E ela falou que o menino acordou de manhã sem a mãe falar que ele tinha que fazer, sem nada. Acho que no início da semana ele compartilhou que ele ia ter que dar discurso na primária. E aí ele acordou e foi preparar o discurso dele. E ele ficava falando ali e escrevendo o discurso sozinho. O menino tem 6 anos. Eu fiquei assim, chocada. Eu falei, eu quero ser uma mãe assim, sabe? Eu acho que esses são os momentos em que a gente vê, ok, essa criança tá aprendendo a se banquetear com as palavras de Cristo, a considerar elas importantes e ter gosto por isso, né? E aí, fazendo a conexão que tu falou, né, sobre a língua dos anjos, eu acho que daí, quando a gente se banqueteia com as palavras de Cristo, é uma das maneiras que a gente tem de aprender a língua dos anjos. E eu acho muito legal porque essa questão da língua dos anjos é falada tanto no capítulo 31 quanto no 32. Ali no 31, é no versículo 13 ainda, é um versículo longo, mas está falando sobre o batismo, que depois do batismo, nós recebemos o Espírito Santo. E aí diz: sim, então vem o batismo de fogo e do Espírito Santo. E então podereis falar na língua de anjos e render louvores ao santo. Quando eu li essa escritura, eu pensei sobre a língua de anjos, né? Quem são os anjos na minha vida? Ah, eu não sei quanto tempo atrás isso surgiu, isso começou a acontecer aqui na minha família. Eu comecei a chamar meus filhos e meu marido de anjo, como um nome carinhoso, sabe? Cada pessoa tem um nome carinhoso que você chama seus familiares. Eu comecei a chamar eles de anjo. Por alguma razão, aconteceu. E eu só fui perceber recentemente que eu tava chamando eles de anjo. Ah, sim, meu anjo. Oi, meu anjo, o que que tu quer? Obrigada, anjo. E eu comecei a pensar, gente, eles são anjos na minha vida. Literalmente.
né? E as crianças são angelicais. E eu pensei sobre isso, né? Aprender a falar a língua dos anjos, que é um dos presentes que a gente ganha do Espírito Santo. Aprender a falar a língua dos anjos. Por muito tempo, quando eu li essas escrituras, eu achava, a língua dos anjos. Não sei, como criança, eu ficava pensando, será? Vou conversar com anjos, né? Os anjos do outro lado do véu e tal. Mas quando eu li essa escritura, meio que bateu assim no meu coração. Poxa, a língua dos anjos são para os anjos, para as pessoas que estão ao meu redor. E aí me lembrou de um discurso do Elder Holland, poderoso Elder Holland, que ele estava falando sobre anjos. Ele disse assim: nem todos os anjos vêm do outro lado do véu. Alguns deles caminham conosco e falam conosco, aqui, agora e todos os dias. Alguns deles moram em nossa própria vizinhança, ou no meu caso, na minha casa, né? Alguns deles nos trouxeram ao mundo. E no meu caso, o Elder Holland, e eu diria que se aplica comigo também, um deles concordou em casar-se comigo. De fato, o céu não pode parecer mais próximo do que quando vemos o amor de Deus manifestado na bondade e na devoção de pessoas tão boas e tão puras que anjo é a única palavra que nos vem à mente. Nós estamos rodeados por anjos constantemente e nós podemos ser anjos também na vida dos outros. Mas o meu primeiro pensamento foi isso, de falar na língua dos anjos é de poder falar na língua das crianças, de transmitir para elas a palavra de Deus de acordo com o vocabulário, com o entendimento delas. E aí, continuando falando sobre anjos, porque eu fui procurar esse discurso do Elder Holland e eu encontrei outro discurso do Elder Holland, falando sobre anjos também. E ele fala sobre, o nome do discurso é A Língua dos Anjos. Olha que interessante. E ele fala sobre a questão de como a nossa linguagem, as nossas palavras têm poder e como elas têm impacto na vida de outras pessoas. E aí ele fala um conselho para os maridos e que eu achei bem legal. Mas eu queria ler o conselho que ele falou para as esposas. Ele disse assim: esposas, o que dizer da sua língua desenfreada? Ou do bem ou mal que as suas palavras podem fazer? Como pode uma voz tão encantadora, que por natureza divina é tão angelical, tão naturalmente espiritual, tão instintivamente gentil e intrinsecamente bondosa, tornar-se estridente, mordaz, ácida e descontrolada? As palavras de uma mulher podem ser mais cortantes do que qualquer adaga já forjada e também e podem fazer com que seus entes queridos se ocultem por trás de uma barreira mais intransponível do que se poderia imaginar no início da conversa. Mas não há lugar nesse seu espírito magnífico para qualquer tipo de expressão ácida ou cáustica, inclusive para a fofoca, a difamação ou os comentários maldosos. Gostaria de ampliar esse conselho para aplicá-lo a toda a família. Precisamos ser muito cuidadosos ao falar com as crianças. O que dizemos ou deixamos de dizer, como dizemos e quando dizemos, são elementos extremamente importantes na formação da imagem que a criança tem de si mesma. Mas isso é ainda mais importante na formação da fé que a criança tem em nós e da fé que tem em Deus. Sejam edificantes nos comentários que fazem com as crianças, sempre. Nunca digam para uma criança, nem por brincadeira, que ela é gorda, burra, preguiçosa ou feia. Vocês jamais fariam isso por maldade, mas elas se lembrarão disso e podem passar vários anos tentando esquecer e perdoar. E não tentem comparar seus filhos uns com os outros, mesmo que achem que sabem fazer isso com tato. Vocês podem dizer de modo muito positivo que Susana é bonita e Sandra é inteligente, mas Susana vai se lembrar que não é inteligente e Sandra que não é bonita. Elogiem cada filho individualmente pelo que ele é e ajudem-no a escapar da obsessão da nossa cultura em comparar, competir e de nunca sentir que somos suficientemente bons. Nisso tudo, suponho que não seja nem preciso dizer que as palavras negativas geralmente são resultados de pensamentos negativos, inclusive a nosso próprio respeito. Vemos nossas próprias falhas,
falamos, ou ao menos pensamos, de modo crítico a nosso próprio respeito. E em pouco tempo é assim que passamos a ver tudo e a todos, sem um raio de sol, sem rosas nem qualquer promessa de esperança ou felicidade. Em pouco tempo, nós e todos ao nosso redor passamos a nos sentir péssimos. Uma Uau. citação bem longa, mas assim, eu sinto que cada palavra ali dita foi pra mim. Não, foi pra mim. Acho que tu leu Não, pra não, não, pra mim. mim. Tu pensou em mim quando tu escolheu essa sessão. Mas assim, é muito poderoso. Sobre a questão de falar a língua dos anjos, a nossa linguagem, o que a gente expressa, os nossos pensamentos, e aí com as pessoas ao nosso redor, com os nossos filhos e conosco mesmas, né? Quantas vezes a gente se olha no espelho e se acha feia, burra, né? Aquelas palavras que ele falou como exemplo, talvez nós falaríamos para uma criança, mas que nós falamos para nós mesmos também. Nossa, muito bom, Elisa. Muito obrigada por ter procurado, encontrado e compartilhado essa citação. E só para continuar, porque eu não mencionei no capítulo 32 é que tá falando sobre isso, né? Uhum. Ele tá lembrando, ei, vocês lembram que eu falei sobre falar a língua dos anjos? Os anjos falam as palavras de Cristo. E aí ele fala de novo pra gente se banquetear com as palavras de Cristo. Então, é tudo conectado. Tudo que ele tá falando ali é muito conectado. E outra coisa que eu pensei daí sobre a linguagem e os conselhos que ele dá é que é como aprender um novo idioma. Se você algum dia já aprendeu ou tentou aprender um idioma, é algo difícil. E no início é bem desconfortável. As palavras faltam. Porque nem todo mundo nasceu com aquele dom natural de falar a língua dos anjos dessa maneira que a The Holland está falando aqui, né? Todos nós temos essa tendência de talvez querer fofocar, querer criticar, falar mal, comparar. E quando a gente está tentando mudar, e eu sei porque nesse momento eu tenho, tô tentando mudar muito a maneira como eu vejo e julgo as outras pessoas ou falo sobre elas. É muito desconfortável fazer essa mudança. É muito difícil segurar a tua língua, aquela língua de cobra venenosa. É muito difícil. E a gente vai cometer erros, igual quando você está aprendendo um idioma, né? Aprendendo inglês, você vai tentar falar aquela língua, e você vai falar um monte de coisa errada, vai cometer erros que depois você vai começar a rir sobre eles. Mas é assim que a gente aprende, tem que dar chance para nós mesmos, né? Para fazer os erros e aí aceitar a correção. No processo de aprender um idioma, a gente precisa que alguém corrija a gente e mostre a maneira certa de falar. Isso vai acontecer quando a gente está aprendendo a falar essa língua dos anjos, a falar através do Espírito. Ali no capítulo 33, no primeiro e segundo versículo, tem algo que me chamou muita atenção. Como vocês sabem, eu tenho estudado sobre transformação de coração. E esses versículos são muito legais porque exemplificam assim algumas das coisas que eu tenho aprendido. Eu vou ler eles. E agora eu, Nefe, não posso escrever todas as coisas que foram ensinadas a meu povo. Nem sou poderoso no escrever como sou no falar. Porque quando um homem fala pelo poder do Espírito Santo, o poder do Espírito Santo leva as suas palavras ao coração dos filhos dos homens. Então essa é a primeira coisa que eu acho muito interessante, que o Espírito ele tem esse poder magnífico, que é de falar diretamente ao nosso coração, toca os nossos sentimentos. E daí no versículo 2: Mas eis que muitos há que endurecem o coração contra o Santo Espírito, de modo que neles não encontra espaço. Portanto, lançam fora muitas coisas que estão escritas e consideram-nas sem importância. Ou seja, quando a gente endurece o nosso coração contra o Espírito Santo e ele não encontra espaço na gente, a gente não consegue aprender. A gente precisa estar com o nosso coração maleável, suscetível ao Espírito, para que a gente possa aprender. E quando eu li isso, eu fiquei pensando sobre. Primeiro, eu sempre me pergunto isso, né? De que forma que eu posso manter o meu coração suscetível ao Espírito? Mas também fiquei pensando sobre os nossos filhos, porque a gente está constantemente tentando ensinar eles alguma coisa, né? E eu não sei se vocês já tiveram essa experiência, mas eu já tive. De eu estar tentando ensinar alguma coisa e é como se eu estivesse dando murro em ponta de faca, assim. Tu consegue perceber que não tá alcançando o objetivo, que não tá entrando na cabeça. Tu vê nos olhos da criança, tu vê na postura dela. Às vezes, a criança vai ser combativa,
Às vezes ela vai literalmente te ignorar, não vai fazer contato visual, né? Às vezes pode ser que percebe que o olho da criança está desfocado, assim, ela tá longe, ela não tá nem aí pro que tu tá falando, nem ouviu. E eu acho que esses são sinais muito comuns de que o coraçãozinho dela naquele momento não tá aberto pra te entender. Ou que ela tá distraída, né? Pode ser isso também, ela só tá distraída pensando em outra coisa. Mas às vezes eu sinto que no nosso relacionamento com os nossos filhos, durante o dia, acontece de teu filho ficar chateado com você por alguma coisa, ou de você tá mais irritadiça, teu filho percebe, então ele meio que, oh, peraí, eu vou ficar, vou ficar na Cada minha. minha. E isso faz com que a gente feche o nosso coração. Às vezes isso acontece com os nossos cônjuges, eles estão preocupados, estressados, cansados. E você tenta conversar, ou você tenta explicar alguma coisa, a pessoa não consegue te entender, e você não consegue entender ela, né? Eu acho que são várias circunstâncias em que eu sinto que o nosso coração tá meio que fechado. Isso, eu tô falando de coisas do dia a dia, né? Mas o que é que faz com que o coração do nosso filho se abra ou fique suscetível aos nossos ensinamentos? E tem um autor de livro que eu gosto muito, que o nome dele é Daniel Siegel, ou Siegel. E ele escreveu vários livros, um deles é O Cérebro do Adolescente, Disciplina Sem Drama. E uma das coisas que ele ensina é que para os nossos filhos estarem nesse estado de pronto para aprendizado, eles precisam sentir uma conexão conosco. E a mesma coisa com a gente, com o Pai Celestial, assim, eu sinto que eu meio que preciso estar conectada, de certa forma, para poder sentir o Espírito. E é a mesma coisa com o ensino dos nossos filhos. Às vezes, e isso é bem para mim, porque eu faço isso, eu quero tentar ensinar cansando a minha filha com o tanto que eu vou falar, assim, sabe? Uma lição de moral, assim, eu vou falar, vou falar, vou falar, vai ter uma hora que vai entrar na cabeça. Mas infelizmente não é assim que funciona. Se a minha filha, ela tá com o coraçãozinho fechado, eu posso ficar ali falando por horas. Ela vai ter ressentimento, ela vai ficar chateada comigo, ela vai me achar chata, ela vai achar chato aquilo que eu tô fazendo, né? Vai ser entediante pra ela. A última coisa que ela vai pensar vai ser tipo, ai, tá, eu vou aprender porque senão minha mãe não vai parar de falar. Talvez o que ela faça é tipo, tá, eu vou fazer de conta que eu tô entendendo, aham, aham, ok, pra minha mãe parar de falar porque eu não aguento mais, eu tô cansada. Então, essa conexão é muito importante. E uma das coisas que o Daniel Siegel fala no livro dele, né, é que quando acontece, sei lá, um mau comportamento, você quer imediatamente corrigir, ou não corrigir, mas ensinar, e geralmente não vai funcionar. Você primeiro precisa se conectar com o seu filho e depois para poder ensinar. E eu já tive várias experiências com isso e para mim tem se provado verdadeira. E um dos momentos que eu tenho percebido que é um momento muito bom para ensinar é na hora de dormir. Quando eu vou dar boa noite e, né, você tá ali abraçadinho, fala que ama. Mas daí, nesse ensinar, não é assim, vou passar uma lição de moral aqui agora, ela vou falar tudo aquilo que eu queria ter falado durante o dia para ela me ouvir, né? Não é assim. É porque na hora de dormir, quando a criança tá mais calma, você tá ali abraçando ela, ela tá se sentindo confortada, amada, ela tá mais suscetível a aprender, você pode talvez ensinar através de uma história. Eu comecei a criar histórias com as coisas que eu queria ensinar, né? E daí então você coloca, no meu caso, eu fazia uma situação fictícia entre dois personagens fictícios, mas que tinham um princípio que eu queria que fosse ensinado. E daí no final da história eu perguntava: "Ah, o que que você achou disso?" "Pois é, me lembrou um pouco, né, aquela situação que a gente teve. Tu não acha?" "É, eu também." "Pois é, como é que a gente poderia ter feito melhor, né?" E daí a gente conversa. E eu comecei a fazer isso porque eu estava conversando uma vez com uma amiga e a gente estava falando sobre a nossa infância e tanto eu quanto ela, a gente lembrava com muito carinho das histórias que os nossos pais contavam na hora de dormir. E são histórias que eu nunca esqueci. É um momento que geralmente a gente está mais aberto por alguma razão. Então, a hora de dormir é um Um bom momento de afeto. momento de afeto.
Isso. Então você cria memórias que ficam com você. Enfim, quando eu li essa escritura, eu pensei sobre tentar criar momentos de conexão, talvez durante o dia. Talvez você precise parar por 5 minutos, dar um abraço no seu filho, chamar ele para sentar no sofá para ler com você. E daí você pode conversar, talvez, sobre coisas que precisam ser ensinadas. Mas ele primeiro precisa se sentir seguro, confortável, amado para poder ser ensinado. E eu acho isso tão interessante porque é a mesma coisa que acontece com a gente. Eu preciso, eu sei fundo do meu âmago que Deus me ama tão profundamente, tão completamente, independente dos meus erros, das minhas falhas, que toda vez que eu sinto o Espírito, eu tô disposta a aprender, sabe? Eu penso, sim, eu quero aprender, eu quero melhorar. O Senhor, Ele me conhece, Ele conhece os meus erros e as minhas falhas, Ele me ama mesmo assim. E eu acho que é a mesma coisa com os nossos filhos. Se a gente conseguir se conectar com eles, para que eles se sintam amados completamente, eles vão estar mais suscetíveis a aprender da gente. Gostei muito disso. Eu vejo muito isso aqui em casa com meu filho, porque ele só tem 3 anos, né? E quando ele fica bravo, é até engraçado. Mas ele fica assim vermelho e ele começa a fazer assim. Ele fecha as mãos e ele quer bater em alguma coisa, às vezes essa alguma coisa sou eu. E ele fica muito frustrado, né? E eu já algumas vezes tentei, tipo, naquele momento ensinar, não, viu como é que você, né? Por isso que isso aconteceu. Às vezes naquela braveza dele, ele tenta destruir algo, às vezes quebra algum brinquedo, alguma coisa, né? E eu já tentei, viu? Olha o que você fez. Que você ficou bravo. E não entra na cabeça dele. E uma das coisas que eu percebi que é bem interessante, eu tava tentando ensinar pra ele o que que ele pode fazer quando ele fica bravo. E uma das coisas, ou triste, pedir um abraço. Então é bem fofinho muitas vezes, porque ele fica bravo ou muito triste e você vê assim aquelas lágrimas escorrendo e eu fico, tá, o que que você quer? O que que a gente pode fazer quando fica bravo? Aí ele olha pra mim assim, um abraço. E aí eu dou um abraço nele e a gente fica ali. E eu sinto que às vezes aquele abraço eu quero pular muito rápido do abraço para o ensino, né? E às vezes eu dou um abraço ali, eu meio que conto alguns minutos, alguns segundos na minha cabeça, que eu acho que é suficiente, né? Ok, vamos ensinar agora, vamos aprender. E eu começo a tentar falar e ele tá ainda no mundo da lua, sabe? Ele ainda não se acalmou o suficiente, não se conectou o suficiente. E às vezes eu tenho que pensar, não, calma, Elisa, paciência, paciência, foca nessa conexão primeiro, foca em, como a gente está falando, né, em amolecer o coração dele, a tornar o coração dele aberto para aprender. E às vezes leva minutos, que eu tenho que ficar ali naquele abraço, segurando ele, dando beijinho, esperando ele se acalmar, para daí ter uma conversa. E aí também exige falar de uma maneira gentil. E aqui, no caso, falar pelo espírito, né? A gente está lendo que é o espírito que vai levar as palavras ao coração. A gente pode ajudar a preparar o coração, mas se eu falar sem o espírito, se eu não falar com a língua dos anjos, não vai entrar. Vai machucar, vai criar medo, vai criar só vergonha. Não vai ter o efeito que eu quero que tenha no coração dele. Não vai ser entregue no coraçãozinho dele de maneira que ele vai sentir vontade de ser melhor ou de tentar diferente. E daí tem uma última coisa que eu gostei. Na verdade, não é última, tem muitas coisas aqui, né? Inclusive, para quem está nos ouvindo, você provavelmente vai encontrar muitas outros ensinamentos relacionados à maternidade e família que a gente pula porque a gente não tem tempo para falar sobre tudo que a gente aprende. Mas o versículo 3, Nefe fala que ele estava orando continuamente durante o dia. Ele fala assim: oro por eles, pelo povo dele, né? Continuamente durante o dia, e meus olhos molham o meu travesseiro durante a noite por causa deles. E clamo a meu Deus com fé, e sei que ele ouvirá o meu clamor. No 4, e sei que o Senhor, Deus, consagrará minhas orações para o bem de meu povo. E as palavras que escrevi em fraqueza tornar-se-ão fortes para eles, porque os persuadem a fazer o bem. E eu gostei muito desse versículo por várias razões. A primeira delas é que, por ele estar orando pelo povo dele, e a gente sabe que o Senhor consagra as nossas ações para o nosso próprio bem e as nossas orações. Geralmente, né, quando eu oro pela minha filha, pelo meu marido, a minha oração é mais ou menos assim: Ai, Pai Celestial, por favor, me ajuda a
a saber lidar com essa situação, com essa dificuldade que a gente está tendo. Ajuda a Mayara a aprender o que ela precisa aprender para que a gente possa passar por isso. E quando eu tava lendo, assim, é óbvio, né? Mas eu pensei, eu preciso orar pela minha filha e não pelo comportamento que eu quero que mude. E não pela dificuldade só que eu tô. Não, assim, eu posso orar por isso, mas não só por essas coisas. Não só pelas dificuldades que eu tô tendo. Não só pedindo ajuda para saber lidar com isso ou com aquilo, mas que eu possa orar por ela pelo coraçãozinho dela. Eu senti que eu devo ir além nas minhas orações, porque as minhas orações elas estão muito baseadas nas minhas necessidades, no que eu preciso, no que eu tô percebendo. E não tem nada de errado com isso. Mas eu senti enquanto eu estava lendo que eu preciso andar a segunda milha nessas minhas orações. Me fez pensar sobre, assim, orar para o se tornar, né? Hum, Para que ela se torne hum. mais semelhante ao Pai Celestial. Não sei, Quem em Deus quer vez. que ela se torne, não quem eu quero que ela se Ah, gostei disso. Aham. Sim. E quando é pelo que nós queremos que eles se tornem, claro, esperamos que a gente consiga alinhar que o que nós queremos que eles se tornem seja o que Deus quer que eles se tornem, mas assim, às vezes o que a gente quer que eles se tornem é muito para satisfazer as nossas necessidades, né? Aí eu quero que o meu filho seja obediente porque eu tenho a necessidade de ser obedecida. torne. Eu tenho a necessidade de ser respeitada. Eu quero ser a chefe aqui na casa. Então, para isso acontecer, eu quero que o meu filho faça o que eu digo, Hum, né? A intenção por trás, eu acho que é muito importante da nossa oração. Se a minha intenção é que eu quero que ele obedeça para que ele obedeça os mandamentos de Deus e seja mais feliz, se a minha oração é pelo bem-estar do meu filho, é uma coisa. Mas agora, se é pro meu bem-estar, para eu me sentir uma melhor mãe, para eu me sentir respeitada, para eu me sentir obedecida, aí que tá o problema, né? A nossa intenção por trás. Eu achei muito legal que tu trouxe. Porque muitas vezes a gente vê nas escrituras que os profetas oram pelo povo deles, como tá falando aqui Nef, né? Ora por eles continuamente durante o dia. Os meus olhos molham meu travesseiro. Pensa, nossa, ele tá ali chorando, implorando a Deus, né? E eles sempre falam, usam as palavras sobre o bem-estar do povo deles, né? E inclusive aqui fala que minhas orações para o bem de meu povo, né? Não para o meu próprio bem, mas para o bem do meu povo. hum, E uma palavra que eu acho muito interessante, que está tanto no capítulo 32, no versículo que fala sobre oração, no versículo 9, quanto aqui nesse versículo que você leu, no versículo 4, que vem logo depois, que fala também sobre oração. Ele fala, menciona duas vezes sobre que Deus vai consagrar a nossa oração para o bem do nosso povo. Do nosso, no caso de Nef, né? E aí no 9 fala para nós orarmos para que Deus consagre a nossa ação. E eu pensei muito sobre isso. A gente comentou já há um tempo atrás, alguns episódios atrás, sobre isso, sobre como Deus pode consagrar as nossas ações, os nossos sofrimentos para o nosso bem-estar. Mas logo depois que ele fala sobre consagrar minhas orações para o bem de meu povo, no versículo 4 do capítulo 33, ele fala: E as palavras que escrevi em fraqueza tornar-se-ão fortes para eles. Então, Deus ele tem o poder e nós podemos orar por isso, para essa consagração, de consagrar os nossos esforços, porque o que a gente faz realmente é uma mixaria, né? Às vezes a gente tem aquela intenção boa, hum, mas o resultado final, muitas vezes, de nossas ações, nosso comportamento é um pouco, deixa a desejar. Mas, se tivermos real intenção, se nós orarmos por isso, Deus pode consagrar e tornar essas, no caso de Nef, as palavras que ele escreveu em fraqueza, ou às vezes as palavras que nós estamos ensinando os nossos filhos em fraqueza, para que se torne forte para eles. E, de novo, volta com a questão quando a gente está corrigindo, quando a gente está tentando abrir o coração dos nossos filhos, né? Transmitir a palavra através do Espírito. Muitas vezes não vamos ser muito eloquentes. hum, Ou às vezes, sei lá, a gente planeja um negócio muito grandioso, faz aquela atividade de Páscoa linda e maravilhosa, cheia de firula, mas no fim aquilo lá não tem muito, né? hum, Talvez às vezes uma coisa muito simples que a gente fez, uma palavra simples que a gente fez, um abraço que a gente deu no momento certo,
Deus vai consagrar aquela ação simples, dada em nossa fraqueza, para que se torne forte, se torne uma experiência impactante e transformadora na vida dos nossos filhos. O versículo 10, eu acho que fecha bem com o que tu está falando, quando o Nefe diz: acreditar em Cristo. E se não acreditardes nessas palavras, acreditar em Cristo. E se acreditardes em Cristo, acreditarei nessas palavras, porque são as palavras de Cristo e Ele deu-as a mim. Mas eu achei assim que ele precisou de muita humildade, né? Ele era muito humilde para falar isso. Ó, se não acreditar no que eu tô falando, acredite em Cristo, né? Que as nossas palavras possam levar os nossos filhos, nossas palavras, as nossas ações, as nossas correções, os nossos hábitos dentro do nosso lar, que eles levem os nossos filhos a acreditar em Cristo e não em mim, não na Bianca, porque eu sou falha, eu vou errar e eu não vou saber me expressar muito bem. Mas se eu tiver na minha fraqueza, nas minhas dificuldades, tentando fazer com que os meus filhos sejam guiados a Cristo, Deus vai consagrar as minhas ações.